Vamos falar de Bitcoin hoje, mas mais precisamente sobre o que não te falam sobre a moeda. Será que ela é tudo isso mesmo? Fica comigo, deixa eu pensar só como começar. Conscript reporting. Oi, bem-vindo, meu nome é Felipe Curvelo. Queria só te pedir para deixar seu like, se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e a mensagem a chegar em outras pessoas. Então vamos lá. O Bitcoin, fazendo uma introdução rápida, é uma moeda digital que ela tem uma emissão controlada de 21 milhões e que você consegue ela através de compra em corretoras ou você pode minerar a moeda. Minerando é através do Proof of Work, a prova de trabalho, que você resolve uma equação matemática e daí você, através da resolução dessa equação, tem uma recompensa, que são os bitcoins. E esse bitcoin foi inventado por Satoshi Nakamoto. É um pseudônimo de uma pessoa ou um grupo de pessoas, não se sabe. Esse cara fez isso pensando justamente no sistema bancário quebrado que a gente estava, já que ele foi inventado depois da crise de 2008, que teve aquele crash absurdo nos mercados e tudo mais. E pensando justamente nesse sistema falido que a gente tem, o Satoshi resolveu desenvolver uma moeda descentralizada, ou seja, que não tem nenhum órgão central controlando e também que você tem uma emissão controlada. Dada essa breve introdução, isso é o que todo mundo fala e tem muitos vídeos falando sobre isso. O que eu quero focar aqui é justamente o que não falam. Então vamos começar com o primeiro, que é o fato do Bitcoin ser uma moeda que evolui. Diferentemente da moeda de papel que a gente guarda na carteira, o Bitcoin ele consegue mudar com o tempo e se aperfeiçoar de acordo com o ambiente, as pessoas que utilizam ele. Qualquer um pode ir lá e sugerir uma alteração no Bitcoin. Agora, se essa alteração vai ser aprovada, aí já é outra história. Precisa de uma aprovação de toda a rede, em torno de 90% da rede precisa aprovar essa alteração proposta, aí ela começa a valer e o Bitcoin tem um novo formato de funcionamento ali. A mais recente agora foi a Taproot. As transações ficam mais anônimas e ganha velocidade nas transações também, ou seja, tem mais transações por segundo. Segundo ponto. O Bitcoin só é possível porque ele conseguiu resolver o problema do gasto duplo. Então, se você tem uma nota, você não consegue gastar a mesma nota duas vezes ao mesmo tempo. Sua conta no banco é a mesma coisa. O banco que está tomando conta da sua conta o tempo todo, se você não tiver saldo, você não consegue fazer uma transação ali. Agora, numa moeda descentralizada, isso já passa a ser um problema bem considerável, já que você depende da confiança das pessoas para que aquilo seja de fato uma transação válida. E o Bitcoin consegue resolver isso através das provas de trabalho. Quando você minera um bloco, os mineradores e tudo mais, as pessoas que têm um nó completo, elas validam aquelas transações, então conferem o saldo, conferem se a transação realmente aconteceu naquele bloco, e com essa transação sendo confirmada, a partir dali você garante que aquela transação não foi um gasto duplo, ou seja, que você não tentou fazer a mesma transação para outra pessoa diferente duas vezes. Então, indo para o terceiro ponto, aqui é uma reflexão, porque o Bitcoin ele não é só uma moeda. É lógico, ele costuma ser referenciado como sendo uma moeda, mas ele não só é a moeda, como ele também é um meio de pagamento, ou seja, você utiliza ele é um meio de troca, só que você também utiliza o sistema dele para fazer as transações. Então é como se ele fosse, por exemplo, o banco e a própria moeda. Então, já que ele consegue fazer esses dois papéis, quando ele se tornar a moeda de troca global, quando ele for muito mais aceito, é bem provável que alguns dos sistemas que a gente conhece hoje, que são muito grandes, deixem de existir. Como, por exemplo, a Visa, a Mastercard, os próprios bancos, as fintechs. Quando a gente fala do Bitcoin, a gente pensa geralmente em moedas, né? A gente pensa geralmente, o país tem que pensar na moeda que ele vai fazer, a moeda tem que ser forte, senão o Bitcoin vai vir e vai engolir essa moeda. Tudo bem, eu concordo com esse argumento também.
Mas não são só os países ou só as próprias moedas que tem que tomar cuidado. Existem outras instituições ao redor disso que vão sofrer bastante caso elas não se adaptem, né? E o quarto ponto, o Bitcoin ele não vai conseguir ser uma moeda global sozinho, já que nós temos uma necessidade de ser rápido, ter transações rápidas e ter transações que sejam instantâneas ali no mundo globalizado. O Bitcoin ele não tem essa capacidade, pelo menos não sozinho. E no quinto ponto, tem um grande problema que é a computação quântica. Não é necessariamente um problema, né? Com certeza ajudaria muito em termos tecnológicos a humanidade, mas pode ser um problema em termos para o Bitcoin, já que a computação quântica é a possibilidade de processamento de dados numa forma nunca vista antes pela humanidade. Então, ela está em desenvolvimento, existem hoje computadores quânticos que fazem cálculos muito rápido, mas isso ainda está longe de ser uma realidade, né? Primeiro que computador quântico é absurdamente caro, é uma fase muito de teste, já que a tecnologia é muito instável, né? E isso faz com que a computação quântica ainda seja uma realidade distante. Quando isso acontecer, bem provável que o Bitcoin ele sofra em algum momento, né? Mas o fato é que isso pode ou não ser um problema, né? E aqui o sexto ponto. O Bitcoin, sem dúvida, é uma tecnologia por si fenomenal e revolucionária. Para mim, o que é mais revolucionário é aonde ele está suportado, que é a tecnologia da blockchain. A blockchain, para mim, ela é algo que vai revolucionar a maneira com qual o ser humano interage com o meio pelo qual ele vive. Porque ela traz um conceito diferenciado de interação e confiança entre transações. Explicando rapidamente aqui de uma maneira bem grosseira, a blockchain é uma rede de blocos onde cada bloco que você adiciona dentro da rede, ela torna a rede ainda mais segura, dado que para você alterar blocos anteriores, você precisa necessariamente refazer todos os blocos à frente daquele bloco. Então, quanto mais blocos tiverem, mais seguro é aquela rede. Hoje isso é aplicado mais em criptomoedas. Porém, isso pode ser aplicado em muitas coisas. Exemplo, você pode ter votações em blockchain, colocar documentos dentro da blockchain. Imagina você não precisar mais ir no cartório e conseguir dentro da blockchain fazer todas as suas transações e garantir que aquilo realmente é verídico, que aquele documento realmente atesta algum tipo de confiabilidade do que você está falando. Então você agrega escalabilidade dentro das transações, possivelmente o custo é menor e você tem uma sociedade muito mais globalizada, já que você vai poder trocar documentos não só localmente, mas sim com pessoas de outro continente, com uma distância física considerável. Eu entendo que se a gente pode pensar em algo revolucionário para o futuro, para mim é a blockchain. E o sétimo ponto, já parou para pensar por que se usa placa gráfica para minerar Bitcoin? Isso se dá porque o sistema que permeia a mineração de Bitcoin, ele é baseado em equações de Navier-Stokes, que também simula movimento de fluidos na física, né, no mundo real. Essas mesmas equações, elas são usadas nos jogos. Então, já que você tem essa semelhança, muitas pessoas utilizam as placas gráficas para fazer essa simulação aí de equações e chegar no resultado da mineração. Tem até gente usando o PlayStation, tem algumas bizarrices dentro do mundo da mineração. E o último ponto é que quando você investe em Bitcoin, você tem uma valorização dupla. Por quê? Porque o Bitcoin ele é cotado em dólar e daí logo, se o Bitcoin valoriza, você ganha com a valorização do Bitcoin e se o dólar valoriza, você ganha também com a cotação do dólar, já que você vai vender um Bitcoin está $30 mil, esses $30 mil vezes cada dólar vale R$5, e daí você tem então R$150 mil aí para a sua continha. Então, se isso acontecer, se você tem Bitcoin, logo você está duplamente protegido.
Então, para o vídeo de hoje é isso. Eu agradeço imensamente se você assistiu até aqui. Espero que tenha alguns fatos aí que te façam refletir, algumas coisas novas sobre o Bitcoin. E na minha opinião, ele sim é tudo isso, ele é uma moeda fenomenal. Ainda está muito longe de fato ser um meio de troca aceito por todos, não tenho sombra de dúvida. Eu acho que Bitcoin é liberdade. Eu acho que você não tem uma organização de burocratas controlando a sua vida ou controlando que a sua moeda vale ou o quanto de imposto você tem que arrecadar. Isso para mim é fenomenal, já que você tem ali a opção de gastar o seu dinheiro como você entende, como você acha que é melhor. Como eu já falei há alguns vídeos atrás, liberdade é o ativo mais importante que você pode ter para sua vida. Então, muito obrigado, fico por aqui, tchau, tchau.